tudo bem com você? Hoje eu vou conversar com você sobre um tema que me foi pedido carinhosamente, afetuosamente lá no Instagram, lá no meu Instagram, né, Sayonara Gomes, que me pediram pra gente conversar sobre medo, né? Primeiro, eu vou bater um papo com você sobre essa emoção muito poderosa e muito importante, muito vital. Não sei, não me recordo, como já fiz 280 e tantos vídeos, eu devo já ter falado sobre isso em algum momento, mas vamos falar novamente, sem problema nenhum. Será uma honra e um prazer. Então vamos lá. Medo é uma emoção humana. É uma das nossas 6 emoções básicas, principais e que garantem a nossa sobrevivência. Então o medo, ele é algo que está inerente à natureza humana, inclusive na natureza biológica, ou seja, praticamente todos os seres possuem o medo como regulador, né, de algumas questões nossas no dia a dia. É através do medo que eu, por exemplo, evito atravessar a rua na frente de um caminhão. É através do medo que eu evito alguns lugares estranhos e escuros. É através do medo que eu evito determinadas brigas, porque eu acho que vai rolar uma parada negativa para mim. E o medo, de certa forma, ajudou muito a humanidade a sobreviver, na verdade. Então o medo é uma emoção que ela é importante. Não tem como falar assim, eu não quero ter mais medo, eu quero ser uma pessoa destemida, corajosa. Gente, não tem jeito, relaxa. Não tem como você não ter medo, isso faz parte de você. Salvo exceções, quadros de psicopatia, né, o que nós chamamos daí daquela questão do psicopata, fofonildo, e que às vezes não tem medo mesmo não, porque, enfim, não vamos entrar nesse mérito aqui para não misturar os assuntos. Então nós temos um cara muito legal que eu amo de paixão, tudo dele. Então recomendo a vocês que queiram aprender sobre emoções a nível científico, a nível de aprofundamento, que é Antônio Damasio, que é um neurocientista maravilhoso, fofonildo, que já fez livros incríveis, um deles um livro chamado O Erro de Descartes, e fez já alguns outros livros, mas eu particularmente gosto bastante do Erro de Descartes, onde ele vai destrinchando sobre as emoções e fazendo essas analogias a nível de sentimentos, etc., sobrevivência humana. Então recomendo a você que dê uma lida. É um livro um pouquinho mais técnico, mas vale a pena. E eu até anotei uma coisa que ele diz num dos livros dele, que eu acho muito legal, anotei aqui para a gente não perder, né? Para que a gente possa estar tendo exatamente a frase. O que acontece? Antônio Damasio, ele fala que o medo é absolutamente necessário, tá? Então ele diz o seguinte: o medo é uma emoção que ele é fabricada pelo cérebro, ou seja, fabrica, não tem jeito, e que provoca mudanças no nosso corpo. Então vai acelerar o batimento cardíaco, vai trazer alguma alguma reação, você vai suar frio, você vai, ficar com a boca seca, ficar frio, gelado, uma série de coisas. Então, o medo, ele tem uma forma muito importante, né? E aqui, o que acontece, né? O Antônio Damasio, quando ele estuda e traz isso, né? Ele fala que o medo simplesmente vai utilizar você como uma ferramenta de proteção. Que isso que é mais bonitinho, ou seja, o medo, ele vai lá no seu cérebro, gente, agora reage, agora sai correndo, vai viver, corre, se esconde, pula, vai, luta, enfim, vai criando toda uma reação. Então o medo é uma emoção muito importante e fundamental. E o medo, eu até separei uma imagem fofonilda aqui, olha que mais bonitinho, gente, né? Aqui é o nosso cérebro, olha que gato. E aqui nós temos uma partezinha, um negocinho bem fofonildo, miúdo, que é chamado amígdala. A amígdala é essa partezinha, até saiu a imagem, é uma partezinha muito pequena, não sei se vocês repararam, e é onde a gente vai processar todo o medo. Tem pesquisadores chineses que mostraram isso e confirmaram mais veementemente isso, né, fazendo pesquisas, como que o medo começa lá e vai se transformando através do cérebro. Então, o medo, ele tem uma função de sobrevivência, é uma emoção importante para a gente levar em consideração sempre. Qual que é o problema da questão do medo? O medo pode se tornar algo além, que é o que a gente observa quando vai transformando num estado de ansiedade.
o medo, ele é uma emoção que ele é causado por algum evento, um troço, sei lá, um cacareco caiu, pum, na cabeça, ai que medo, vai cair mais coisa. Não, e aí tudo bem, você vai ter o medo. Qual que é o problema? Quando nós desenvolvemos a ansiedade, o transtorno de pânico, etc., todos eles são filhotinhos do medo. A ansiedade, transtorno de ansiedade generalizado, TAG, agorafobia, síndrome do pânico, transtorno de pânico, episódio de pânico, todos eles vêm. Ó, gente, foi uma pausa técnica super intergaláctica, porque acabou a bateria da câmera, ok? Mas estava falando sobre a questão do medo e como é que ele se transforma aí toda nessa questão da ansiedade, da agorafobia, dos transtornos de pânico, etc e tal. Então, o que a gente pode falar? Razonar o medo é a origem da ansiedade? A gente pode dizer que sim. O problema não é a emoção que você sente, que é o medo, é a sua interpretação que você tem do medo que você sente, a sua reação ao seu medo. O medo é algo fisiológico, é do seu organismo, é um sistema de alerta, é fundamental para a nossa sobrevivência. Mas como você interpreta o medo, a sua criação mental, a sua viagem em cima daquilo é que vai fazer diferença, é o que pode te transformar numa pessoa ansiosa, uma pessoa com pânico, uma pessoa com agorafobia e mais um monte de outras coisas mais. Então, para a gente estar resumindo aqui o vídeo, é importante lembrar que o medo é uma emoção que você precisa sentir, vai estar presente na sua vida. O que você precisa observar é, primeiro, a sua interpretação do medo que você sente de algumas coisas da vida, que pode ser medo de escassez, medo de ficar sozinha, medo de um monte de coisa. Na verdade, daria pra gente fazer uns 500 vídeos sobre isso, e desmembrando item a item, porque é assunto para aula para mês, e é muito legal, eu gosto muito desse tema, mas um dia quem sabe resolvo fazer. Mas qual que é a minha dica para você sobre o medo? Respeite e compreenda seu medo e observe a sua interpretação do medo que você tem. Porque sentimento é a sua interpretação das suas emoções. O medo é uma emoção. Então, o que a gente tem que tomar cuidado? Como é que eu interpreto o medo? Por que eu estou supervalorizando isso? Qual que é a minha fragilidade? Quais as crenças que me levam a supervalorizar isso? Crenças limitantes, crenças de escassez, crenças de não merecimento. E aí a gente acaba supervalorizando aqueles medos e criando medos ilusórios e fantasmagóricos na nossa cabeça, que vai realmente criando ansiedade, transtorno, enfim, uma série de outras questões, até que a gente vai lá e toma uns remedinhos chamados ansiolítico. O que os ansiolíticos fazem? Chegam lá naquela parte fofonilda, a parte fofonilda. Esse trequinho vermelho aqui, né, que é a amígdala, e nas regiões assim próximas, e faz com que as sinapses ali fiquem mais organizadas, percam tanta intensidade, e aí você consegue, de forma bem resumida, né, gente? Estou conversando aqui, não é forma técnica, né? E aí você fica um pouco mais relaxado, né? Dependendo da medicação, enfim. Então, o medo, você precisa simplesmente respeitar, entender e analisar o seu sentimento que surge através, né? Quando ele surge o medo, quais os sentimentos, a sua interpretação disso. Então, olha as suas crenças, a forma como você acredita a sua vida, merecimento, medos de escassez, etc e tal, para você fazer essa reflexão. A minha dica para você é que você reflita sobre isso para conseguir compreender o medo que você tem, ok? Analisar os teus sentimentos, a sua interpretação do medo. E aí, quem sabe, sua ansiedade começa a ganhar um novo tônus, uma nova forma e, quem sabe, diminuir, não é verdade? Mas fica a dica, e também é legal a gente fazer terapia para entender isso. Nem sempre com um vídeo explicativo a gente consegue resolver tudo, mas já é um caminho você está assistindo isso e já fazendo essa reflexão, tá bom? Muito obrigada pela sua presença, espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Qualquer dúvida, bota aqui embaixo, a gente responde, estamos aí para ajudar e compartilhar psicologia e autoconhecimento, beleza? Até o próximo encontro, tchau, tchau!